Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida. Estamos ao vivo com mais um Pod Livre Cast Live, a sua revista digital. Em qualquer lugar ou em qualquer horário, em qualquer momento, nós podemos entrar ao vivo, entrevistando uma personalidade da nossa cidade de Caruaru ou região. Hoje estamos tendo a honra de receber em nosso estúdio o pastor Edson Almeida, pastor presidente da igreja Assembleia de Deus Madureira, Adebras, em Belo Jardim. Pastor Edson, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Olá, queridos, paz do Senhor, desejando um ótimo dia a todos e dizer que é uma alegria, um prazer imenso estar aqui ao lado do meu irmão, pastor Elvis, para fazermos essa entrevista que eu acredito será muito produtiva para todos nós. Deus abençoe, é um prazer estar aqui com vocês. Para quem ainda não sabia, para quem não sabe, o pastor Edson também é meu irmão de sangue, nós somos filhos da mesma mamãe, do mesmo papai. Quero mandar um beijo, um abraço para minha mãe, Nevinha, que está lá em Belo Jardim. Deus abençoe. Shalom, dona Nevinha. Shalom, dona Nevinha. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, viu, por ter colocado essa belezura no mundo. Pastor Edson, queremos já iniciar a nossa entrevista perguntando quanto tempo já que o senhor está na caminhada com Cristo, essa caminhada que às vezes parece ser difícil, ser dura, mas no final é gratificante. Quanto tempo já servindo a Deus, pastor Edson? Pastor Elvis, para a glória de Deus, no ano de 1999, eu fui morar em Maceió, nas Alagoas, e lá me rendi aos pés de Cristo. Estou nessa caminhada até hoje, então estou aí dentro dos 25 anos que estou servindo ao Senhor, e foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Graças a Deus, louvado seja Deus. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas com pastores presidentes da Assembleia de Deus Madureira. Nós temos pastores de diversos lugares, inclusive de outro estado, para ser entrevistado nessa série, que vai estar sempre ali disponível no nosso canal do YouTube, Web TV Conecta. Você pode assistir ali, tá bom? Vamos fazer alguns cortes também para estar postando no Facebook, no Instagram, e você pode acompanhar ali, comentar e deixar ali o seu carinho, a sua palavra de apoio ao nosso irmão, querido pastor presidente Edson Almeida. Pastor Edson, já que trata-se de uma entrevista de pastores presidentes, nós queremos saber quanto tempo que o senhor já é pastor presidente da Adebras Belo Jardim. Queridos, como pastor presidente, é uma experiência nova para mim. Eu só estou como pastor presidente há 2 anos. Agora, já na caminhada, dirigindo igreja e trabalhando com pessoas, nós estamos aí a uma média de 23, 24 anos, porque logo como um obreiro auxiliar da igreja, eu já comecei dirigindo igreja. Então, eu estou numa carreira aí, numa experiência pastoral de uma média de 23 anos a 24 anos, dirigindo igreja. Como pastor presidente, só estou presidindo apenas há 2 anos. Pastor, o que é ser um pastor presidente, na verdade? O que é que um pastor presidente faz? O que envolve? Qual é a dinâmica? Qual é a área de atuação de um pastor presidente? Queridos, na minha experiência, as mesmas funções de um pastor que está diariamente na labuta, na lida, tomando decisões, sempre vivendo uma vida de oração, uma vida dedicada a Deus, a sua palavra, preparando sempre um texto, uma mensagem, um alimento para trazer para a sua igreja. Porém, como pastor presidente, a gente fica agora mais dando ordens, delegando, porque a gente não vai estar fazendo tudo, porque a gente se desgasta. Então agora a gente fica mais delegando. Querido, faça isso, amado, faça aquilo. Então, é mais tomadas de decisões que requer sobre nós. Maravilha, maravilha. Então, já são aí quase 3 anos, né, nessa caminhada,
E acredito que novas experiências, novos desafios também. Mas para chegar até aqui, o senhor já trabalhou em média com quantos pastores presidentes, com pessoas que foram seu líder, né? Que foi seus líderes. E dessas pessoas que o senhor trabalhou como pastor auxiliar, como dirigente de congregação, teve algum que o senhor, se tivesse a oportunidade de voltar no tempo, não trabalharia com esse pastor de jeito nenhum? Não, na verdade não, Elvis. Para mim, todos os pastores que passaram pela minha vida, que eu tive o imenso privilégio de trabalhar com eles, todos foram de fundamental importância para a minha formação pastoral e ministerial. Todos têm uma parcela maravilhosa que eu quero aqui aproveitar esse momento, esse ensejo e agradecer a todos, tá bem? Começando pelo pastor Borges, foi o meu primeiro pastor lá na congregação do Vegel, lá em Alagoas. Pastor Borges, se o senhor estiver assistindo, um grande abraço, eu agradeço ao Senhor, foi quem me deu as primeiras mamadeiras, muito obrigado. Em seguida, quando eu vim aqui para Pernambuco, para trabalhar aqui em Belo Jardim, então eu vim trabalhar com o pastor Aziel, na época era presbítero com ação pastoral, que foi quem me deu um auxílio maravilhoso. Pastor Aziel, muito obrigado pela sua vida. Em seguida, trabalhei com o pastor Moisés, que também foi uma pessoa que me trouxe muita experiência, foi um pouco duro comigo, mas me serviu, foi importante. E em seguida, trabalhei com o nosso querido pastor José Silva, homem de Deus, que eu tenho um respeito muito grande, aprendi muito com ele, e quando fui trabalhar com ele, era auxiliar, e ele me levou ao diaconato e ao presbitério, e depois fui trabalhar com o pastor Isaac Ferreira, filho do nosso pastor Damião. Com o Isaac eu tive grandes experiências, é um homem de Deus que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito, um carinho imenso. Pastor Isaac, o senhor tem uma importância muito grande para o meu ministério. Um grande abraço, que Deus continue abençoando tua vida, tua família e o teu ministério, tá bem? Trabalhando com o pastor Isaac, ele me levou a evangelista e em seguida ao pastorado, a ser pastor, onde estou trabalhando até hoje nesse ministério. E todos esses homens de Deus que passaram pela minha vida, cada um tem uma parcela muito grande de contribuição. Eu sou grato a todos. Deus abençoe. Maravilha, muito interessante isso, porque as pessoas, quando trabalham com um pastor que tem uma experiência negativa com ele, eles focam apenas na experiência negativa, mas é possível aprender com cada ser humano que você se aproxima dele. Verdade. Mesmo que aprender com o lado negativo, com as falhas, com os defeitos, porque ninguém é perfeito. Verdade. E pastores, eu costumo dizer que pastores não são super-heróis. Pastores têm defeitos, pastores pecam, pastores falham. Às vezes uns falham em excesso, outros falham em falta, mas seja qual for, todos têm o seu lado negativo, tudo aquilo que precisa ser melhorado. E nós que trabalhamos como pastor auxiliares, perto de pastores presidentes ou de líderes em geral, nós temos que permitir ser canal de bênção também para a vida deles. É verdade. Não somente sugar, esperar, extrair o máximo dos pastores, nós também temos que ter uma palavra de Deus para a vida deles. E não somente isso, de vez em quando nós temos que chegar perto deles e dizer, pastor, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Porque às vezes eles estão em oração pedindo para Deus levantar pessoas para os auxiliar. Então, aprenda isso, guarde isso em seu coração. Tente observar, focar mais no que é bom das pessoas. Eu acho isso muito interessante. E Jesus fazia isso, ele focava no lado bom das pessoas e trabalhava o lado negativo das pessoas para que elas crescessem cada vez mais, ok? Inclusive, quero mandar um abraço para o pastor Isaac Ferreira,
e dizer que nós estamos aguardando ele aqui também para uma entrevista conosco, que vai ser bênção. Quem sabe Deus nos abençoe, possamos também entrevistar o pastor José Damião Ferreira, que é o pai do pastor Isaac Ferreira. Pessoas que foram importantíssimas em nossas vidas, principalmente no início do nosso ministério, onde aprendemos e crescemos bastante, vendo e ouvindo esses homens de Deus ministrarem. Que Deus abençoe. Pastor, então o senhor é um pastor que passou por todos os degraus ministeriais, não é isso? Isso. E o senhor acha que um pastor, uma pessoa pode se tornar pastor sem passar pelos degraus ministeriais? Olha, Elvis, é complicado, porque em cada degrau, em cada fase, a gente vai ter experiências. E quando uma pessoa se antecipa ou não tem a paciência, a prudência de esperar o amadurecimento, a capacitação, as experiências que ela vem em cada função exercida, então pode-se gerar um pastor desprovido de maturidade, de preparo. E lá na frente, ele vai enfrentar situações que ele não vai ter um alicerce firme e pode sucumbir depois. Então, o meu conselho pastoral aqui hoje é: não pule as etapas, os cargos, as funções. Não force a barra, não adiante. Quem está trabalhando com você, quem está liderando você, sabe o tempo certo, a hora certa, o preparo que você já tem, a maturidade que você já tem, porque ser pastor é pastorear, liderar, lidar com pessoas, não é apenas ter uma boa palavra, não é apenas cantar bonito, é realmente um conjunto de coisas importantíssimas para uma vida longa, plena e de sucesso. Se você não tiver isso, pode ter uma carreira frustrada lá na frente, porque não cuidou na base. A base é o que vai dar sustentabilidade para um ministério, uma carreira pastoral bem-sucedida. Deus abençoe. Maravilha. Inclusive, dentro dessa pergunta, nós queremos formular uma outra pergunta, porque nós temos visto hoje surgir uma geração de pastores muito jovens. O senhor foi pastor, consagrado, pastor, com qual idade, pastor? Foi em 2018, quando eu fui consagrado, ordenado a pastor. Então, está aí dentro de 6 anos que eu fui ordenado a pastor. No decorrer da minha caminhada, eu fui levantado como auxiliar, que fiquei aí em média 7, 8 anos como auxiliar, só trabalhando na portaria. Depois fui ao diaconato, fiquei mais uma par de tempos no diaconato. Depois fui ao presbitério, fiquei também muito tempo como presbítero. Depois a evangelista, e somente em 2018 é que eu fui ordenado na nossa convenção estadual, lá em Recife, ao pastorado. Estou aí há 6 anos como pastor. Então a gente vem tendo a experiência pastoral, porque a gente vem pastoreando, vem cuidando de igreja, mas ordenado mesmo eu só tenho 6 anos como pastor. O senhor é do tempo que obreiro, para se tornar principalmente presbítero, tinha que ser provado, testado? Com certeza. Esse tempo parece que acabou, né, pastor? Hoje a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque se você fizer qualquer coisinha hoje com o obreiro, ele já fica bochechudo, fica bravo, já quer mudar de igreja, de ministério, já fica irritado, e tem alguns que querem até se desviar. Misericórdia. Então tem que se ter uma cautela muito grande, mas os obreiros que foram daquela gestão passada, daquele momento crítico, difícil realmente, eles aprenderam a ouvir um não e baixar a cabeça, a ouvir uma repreensão e entender que aquela repreensão era necessário para a vida dele,
A gente vem dessa linhagem aí. Mas hoje a gente tem uma remessa de obreiros que, infelizmente, só estão acostumados a ouvir o sim. No dia que ouve o não, já muda o semblante, já não é mais a mesma pessoa. Pastor, então, o senhor acha que hoje, né, nessa nova geração, um pastor com 20 anos de idade, consagrado mesmo a pastor, ordenado, consagrado a pastor, pastor com 20 anos de idade, ele tem bagagem, pastor, para ser, de fato, um pastor de igreja? É uma pergunta muito pertinente, porque dependendo de como foi o trajeto desse pastor, o caminho que ele percorreu, as experiências que ele teve, os seus pastores que lhe orientaram, lhe aconselharam, ele passando por tudo isso, ele pode sim estar pronto. Mas se ele não passou por nada disso, mas se recebeu uma consagração de presente, se foi um apadrinhamento, então eu temo muito, porque lá na frente vai ter problemas, vai dar problema. Mas é muito peculiar, porque é de pessoa para pessoa. Ainda nesse assunto, o senhor tem uma visão específica sua sobre ministério independente, ou qual é o seu ponto de vista? Ministério independente dá certo, é legal, é bom, tem aprovação jurídica e bíblica? Ou o senhor, qual a sua visão sobre ministério independente? Que é uma coisa hoje que acontece muito. O obreiro, ele não foi formado dentro dos moldes bíblicos, tradicionais, pentecostais, e aquele obreiro é melindroso, é aquele obreiro mimado, é aquele obreiro que dá trabalho. Aí no momento que ele tem uma briguinha, um mal entendido, ou recebe um não do seu líder, ele sai e abre um ministério independente. Fora esses casos, qual a sua visão geral, pastor, sobre ministério independente, igreja independente? Pastor Elvis, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de respeitar a posição de cada um. O homem é livre para tomar suas escolhas. Então, cada um que faz o seu. Porém, eu falo por mim, eu estou no Ministério de Madureira desde que me converti, desde que eu aceitei a Cristo como Salvador, que eu estou no mesmo ministério. Então lá eu fui discipulado, fui ensinado as doutrinas básicas para a gente ter uma noção do que é ser um cristão, a importância do batismo, e fui batizado nas águas, e fiquei como membro, depois como auxiliar, e aí, enfim, começou minha carreira, e eu estou aqui até hoje. Eu não vou dizer aqui, não vou ser hipócrita, dizer que eu não já fui desapontado, que eu não já passei por alguma coisa que eu não concordei, que isso seria mentir, mas nada que me levasse ao intuito de me desligar do meu ministério e abrir um ministério pessoal para mim. Não acho legal. Por essa situação é que a gente tem hoje inúmeras igrejas, inúmeros ministérios, e tem alguns que infelizmente escandaliza mais do que evangeliza, por pessoas que não se submetem à sua liderança e por qualquer coisa já fica revoltado, já fica triste, já fica ferido. E uma pessoa que abre um ministério independente nessas condições, ferido, revoltado, desacreditado, o que é que ele tem para oferecer? Então, o meu conselho é: permaneça no seu ministério, se submeta à sua liderança. Se tem de Deus um chamado para você e uma obra para você, vai chegar a hora e o tempo, mas não se aveste.
porque todo aquele que se precipita, peca. Fica no teu lugar, espera o tempo de Deus. Muito bom, né, irmãos? Eu gosto muito de ouvir a palavra pastoral. Não tenho nada contra pregadores itinerantes, aqueles pregadores que passam de igreja em igreja pregando, não tenho nada contra, pelo contrário, mas a palavra pastoral, a palavra do pastor da igreja, é aquela palavra em que ele está preocupado com a vida espiritual dos membros. Então ele vai ter sempre uma palavra de aconselhamento, uma palavra que vai guiar a pessoa para o caminho certo. Claro que essa palavra geralmente não é a palavra que se quer ouvir, mas é a palavra que se precisa ouvir. Pastor Edson, como um pastor, como uma pessoa, como um homem, o senhor tem um pastor em que o senhor se inspira, alguém que é referência para o seu ministério? Tenho sim, tenho vários, mas hoje aqui eu vou citar duas pessoas. Pode ser dois, Elvis? Pode sim, pastor. Pastor Isaac foi uma inspiração maravilhosa para a minha vida. Pastor Damião tem uma referência maravilhosa, mas atualmente, hoje, pastor Eliseu Virgínio é um homem inspirador, é um homem que eu tenho uma alegria muito grande em trabalhar com ele. Deus abençoe sua vida, pastor Virgínio. Continue assim, sendo essa pessoa humilde, batalhadeira, pessoa para frente, uma pessoa que não deixa que os problemas da vida venham lhe trazer desânimo, mas está sempre com uma ideia nova, um projeto novo, apesar de ser um homem que já tem aí mais dos 60 anos de idade, mas parece ser um jovem de 18, na garra, na dedicação, e eu me inspiro muito no meu líder, no meu pastor Eliseu Virgínio. Deus abençoe sua vida. Inclusive, vamos estar também vendo se a gente consegue entrevistar nosso pastor presidente da convenção. Será um prazer tê-lo aqui com a gente. De Pernambuco. Amém? Quero, como o senhor tem o acesso, que o senhor envie o convite. Nosso amém, nome, amém, tá bom? com certeza. Pastor Edson, eu gosto muito dessa pergunta aqui, até porque eu também já fiz muito essa pergunta para mim. Eu me identifico muito com algumas igrejas, alguns outros ministérios, embora também sou Madureira desde nascido. A pergunta é o seguinte: se o senhor não fosse Madureira, qual ministério, qual igreja em sua mente, não sei se o senhor já fez essa pergunta, mas se o senhor não fosse Madureira, digamos, fosse morar em um lugar que não tivesse Madureira, um outro país, não sei, mas se o senhor não fosse Madureira, o que o senhor seria? Elvis, eu nunca imaginei, nunca pensei em fazer parte de outro ministério. Se eu chegasse num lugar, em uma cidade, em um estado, em um país, que não tivesse Madureira, sem sombra de dúvida, eu entraria em contato com a minha liderança e fundaria a Madureira naquele lugar. Deus abençoe. Não me vejo em outro ministério. O meu ministério, eu me sinto muito bem acolhido, e a visão é extraordinária. Eu estou muito, muito bem, de verdade. Nunca passou pelo meu pensamento mudar de ministério. Perfeito, né, irmãos? Muito perfeito, muito bom isso. Até porque hoje, eu costumo dizer assim, existe uma tal qual é o nome daquela brincadeira, a dança das cadeiras, né? Hoje existe nas igrejas um fenômeno chamado a dança das cadeiras. O que é a dança das cadeiras nas igrejas? É assim, você dá uma corridinha e fica numa igreja. Aí acontece alguma coisa, vem uma proposta, tal, você levanta, corre para outra igreja. E assim você passa a vida toda correndo de igreja em igreja, não cria referência, não cria raiz, não constrói um legado. A vida passa e você fez o quê? Dançou nas cadeiras. Queridos, nós vamos dar um intervalo aqui bem rápido, enquanto eu crio uma nova interface aqui, para a gente fazer um rápido ping-pong com o pastor Edson. Daqui a pouquinho a gente volta, mas enquanto isso eu quero que ele fale sobre a igreja e a política. Esse tema é um tema muito complexo,
que nós temos muitas opiniões a favor e contra, e nós respeitamos a sua opinião, tá bom? Você que está nos ouvindo, você que é um pastor que não apoia política, que acha que política não é de Deus, não tenho nada contra você, tá certo? Quero ouvir a posição do pastor Edson sobre o cristão e a política, e também sobre o pastor e a política. É uma pergunta muito interessante, pois durante anos a gente teve líderes que foram ensinados por outros líderes que a política era do diabo, que a política jamais deveria fazer parte da igreja, ou que a igreja jamais deveria ter qualquer vínculo com a política. Então a gente só transmite aquilo que a gente aprende. E durante algum tempo eu tive uma visão fechada, equivocada sobre esse assunto, esse tema. Mas depois as coisas foram evoluindo e a gente veio tendo ensinamentos, e hoje eu glorifico a Deus. Mais uma vez aqui eu falo na pessoa do pastor Eliseu, que é um incentivador, não é? Nas reuniões que a gente tem, ele sempre incentiva para que os pastores, os obreiros da igreja se envolvam, participem, estejam mais de dentro, acompanhando a política. Porque quando a gente vem para uma análise bíblica, a gente vai ver que lá do tempo passado, Deus já criou, já elegeu, já levantou o José como o governador do Egito. E aquele homem fez um trabalho excepcional. Quando a gente chega na época de Cristo, a gente vê que no momento da crucificação, enquanto todos os discípulos fugiram, se ausentaram, havia um homem ali por nome José de Arimateia, que era um senador, tinha uma ligação política, e ele foi aquele que foi até a pessoa e pediu o corpo de Cristo para fazer um sepultamento digno. Então, em toda a história da Bíblia, há a política. Alguns líderes que ignoraram, e alguns que ignoram ainda hoje, e por isso é que a igreja perdeu muito tempo, sofreu muito por conta dessa negligência nossa. Mas glorifico a Deus pelos homens de hoje, pela visão atual, por entenderem o quanto é importante nós termos representantes em cada lugar defendendo o movimento evangélico. O povo de Deus precisa sim, e inclusive eu estou aí vivenciando uma experiência inicial, e estou de dentro também, seguindo a visão do meu líder. Graças a Deus, queridos, estamos chegando aqui ao fim, né, dessa entrevista, mas antes vamos fazer aqui ping-pong, aquelas perguntas rápidas com respostas rápidas, tá bom? Para a gente conhecer um pouco melhor o nosso pastor presidente Edson Almeida. Em breve vamos ter outros pastores presidentes aqui, pastor Cícero Severo, pastor Isaac Ferreira, pastor de Alagoas, pastor de Recife. Vamos ter vários pastores aqui para a gente fazer uma série, fazer uma playlist ali no YouTube só com entrevistas com os nossos pastores presidentes, tá bom? Então, se você está ouvindo aí e a gente ainda não tem contato, entre em contato conosco para nós marcarmos a nossa entrevista, certo? As nossas redes sociais são Web TV Conecta, tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Segue lá a gente. Se você tem uma igreja, se você é um profissional liberal, é um empresário, é um empreendedor e quer ter um programa conosco aqui, entre em contato, nós vamos ter o nosso programa, tá beleza? E com certeza vai ser um prazer ter você aqui. Então vamos lá, pastor. Um livro favorito, pastor Edson? Rapaz, eu tenho vários, mas um livro que eu admiro bastante é Os 5 Pilares da Liderança, do bispo Abner Ferreira.
Eu tenho uma admiração muito grande por esse livro. Foi indicado pelo pastor Reinaldo, quando nós estávamos fazendo o seminário, e ele indicou esse livro aí, eu comprei e gostei muito, e eu indico, é um livro muito bom, principalmente para quem está liderando os 5 pilares da liderança bem-sucedida. É bom, você vai gostar. Eu gosto muito, e é um primeiro sinal, 2 coisas eu vi aqui, ó. Primeiro sinal, quando o cara não é fanático, aquele religioso fanático, a Bíblia, né? Irmãos, a Bíblia nem se classifica nisso, porque a Bíblia é tudo pra gente. Verdade. Então, quando a gente fala um livro aqui, a gente quer ver um outro tipo de livro, e mostra que a pessoa também lê, irmãos. Irmãos, tu quer crescer ministerialmente, tu tem que ler. Verdade. Tá bom? Então vamos lá, pastor, uma frase favorita, uma frase que o senhor gosta, pode ser uma frase de efeito, pode ser uma frase bíblica, ou uma frase sua mesmo, uma frase que o senhor gosta muito. Jesus é bom em todo o tempo. Maravilha. E em todo o tempo, ele é bom. Pastor, um dia difícil, que o senhor quando o senhor lembra, ainda se não vigiar, o coração entristece. Foi um dia que foi difícil de o senhor vencer. Pastor Elvis, desde que eu me entreguei para Cristo, a minha vida tem sido uma vida sempre muito bem firme na palavra. Então eu estou um homem pronto para boas notícias e para notícias ruins. Mas uma notícia que me chocou um pouco foi quando eu soube da morte do meu pai, não é? Quando eu estava dormindo e fui acordado de uma forma brusca com a notícia da morte do meu pai. Me deu um certo abalo, mas graças a Deus a gente aprende a superar, porque a morte faz parte. Todos nós temos que estar preparados, porque a gente vai perder alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, alguém que faz parte da nossa vida, e se nós não tivermos preparados para seguir adiante, a gente vai ficar sofrendo com aquela situação que é bíblica, faz parte, por mais difícil que seja, mas a gente precisa superar. Você aí que perdeu um ente querido, busque em Deus a força necessária para tocar a vida adiante, porque a vida segue. Um dia memorável. O dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Maravilha. O melhor dia da minha vida. Uma pessoa. Tem várias. Eu não posso aqui citar uma pessoa só, porque, meu Deus, eu cometeria um equívoco, não é? Mas a minha esposa, uma morena maravilhosa, eu tenho uma admiração muito grande por essa morena. Deus abençoe tua vida, minha morena. I love you. Uhul. Maravilha. O que odeia? Uma coisa A falsidade. Que o senhor mais odeia. Falsidade, né? A mentira é ruim. Uma coisa que ama muito. Jesus. O que te deixa nervoso? Quase nada. Quase nada me deixa nervoso. O senhor tem hobby? Sim. Alisar e passar o dia com o meu gado. Oh, rapaz, alisando, forte, coçando. É o meu hobby. Se eu pudesse, estava todo dia, desestressa, pensa numa coisa relaxante, você passar o dia no campo, alisando o gado, e o gado lhe cheirando, lhe lambendo, é muito bom. Então, essa próxima pergunta seria já, talvez até a mesma resposta. Quando está livre, o que o senhor faz com o tempo livre? Vou para o sítio. Vai para o sítio, alisar o gado. Alisar o gado, é verdade. Esporte? Elvis, eu não sou muito assim ligado ao mundo do esporte, não, mas aconselho, não tenho nada contra. Mas eu gosto de correr, de caminhar, só. Time de futebol? Seleção brasileira. Seleção brasileira. É. Pregador favorito? Eita, tem vários. Tem vários. Mas uma pessoa que eu admiro muito é o Napoleão Falcão. Napoleão Falcão. Gosto.
Sempre que ele está na convenção, eu admiro demais, gosto muito da ministração do Napoleão Falcão. Cantor favorito? Ainda tem muitos também, né? Tem muitos. Mas uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, é o Sérgio Lopes. Sérgio Gosto Lopes. muito. Bem, Mas tem vários, né? O Zé de Paula, vários, mas o Sérgio Lopes eu gosto muito. não gosta de? Rapaz, não gosto de mentira. Mentira é uma coisa complicada. Essa próxima aqui eu sei que tem muitas também, mas comida favorita? Tudo. O crente, irmãos, come, mesmo. que é uma bênção, tem um apetite maravilhoso, então eu gosto de tudo. Cor favorita? Rapaz, todas, eu gosto de todas. Se alguém der um presente que o senhor não usaria, o que seria esse presente? Uma garrafa de café. Que eu não tomo café, irmãos. Ainda usaria, botaria chá, né? Então, a única coisa que eu não gosto, assim, que eu não tomo é café. Café eu não tomo. Faz muitos anos que eu parei de tomar café. Na verdade, eu tenho 48 anos e eu acredito que já tem uns 35 que eu não tomo café. Maravilha, maravilha. Queridos, estamos chegando ao fim com essa entrevista. Eu quero aproveitar, agradecer ao pastor presidente da Adebras Belo Jardim, Edson Almeida, expressar em público o carinho, o respeito que nós temos um pelo outro, mas Glória eu em a especial Deus. por ti, meu irmão. Deus Amém. abençoe. Amém. É certo que passamos momentos difíceis e ver um dia o Senhor se convertendo e eu tendo o privilégio e a honra de orar pela sua pessoa, entregando a sua vida a Jesus, Verdade. eu acho que foi a alma mais marcante da minha vida, porque nós já ganhamos muitas almas de fato, mas ganhar a alma do seu irmão e depois vê-lo ele ingressar pelo ministério, se tornar um grande líder no ministério, um Glória pastor a de Deus. referência, um homem de Deus com um legado brilhante que ele e a sua esposa construiu, isso não tem preço. E hoje está trabalhando com o Senhor ali na igreja de Itacaimbó, de fato é gratificante, que Deus possa nos abençoar, possa permanecer por muito tempo, prolongar essa parceria aí, Louvado e que seja venham Deus. dias jubilosos na presença de Deus, onde possamos exaltar o nome do Senhor pelos feitos que Ele já fez, está fazendo e ainda fará. Glória a Deus é um Deus de grandes coisas, um Deus de surpresas, e nós esperamos em Deus que cada dia mais Ele esteja fazendo coisas maravilhosas. Queria que o Senhor pudesse trazer as suas considerações finais, mandar os seus recados. Fique à vontade, pastor. Elvis, eu que tenho muita alegria e gratidão no coração pela sua pessoa e também pela pessoa do obreiro Eduardo. Amém. Tem uma parceria maravilhosa também na minha vida. Meu pai na fé. Foram esses dois homens, o Elvis e o Eduardo, que lutaram muito por mim, que não desistiram, não desanimaram da minha vida até que eu me rendi. Né? Então são dois guerreiros, porque não foi fácil. Mas eu tenho muita gratidão no coração pela vida desses dois homens. Eles têm uma parcela extraordinária em tudo que Deus está fazendo em nossas vidas, e eu sempre, por onde eu passo, eu faço questão de publicamente agradecer, porque eu acho que uma ferramenta muito importante para um homem e para uma mulher é a gratidão. Seja grato. Nunca esqueça de ninguém que durante a sua trajetória, a sua caminhada, lhe estendeu a mão, fez algo por você. Nunca esqueça, tá bem? Então eu quero aqui aproveitar esse momento para agradecer a Deus por tudo que aconteceu, tudo que ocorreu, por cada pastor que passou pela minha vida. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos, tá bem? E informar aqui aos irmãos, nós estamos vivenciando um momento maravilhoso em nossas vidas, em nosso campo, Adebras, Belo Jardim. Estamos vivenciando o janeiro profético. Está aqui, ó, a blusa muito bonita, tá bem? Estamos confeccionando essas blusas
custa apenas R$ 40. Você comprando, você está nos ajudando, porque nós estamos com uma organização de festividade de Janeiro Profético, onde convidamos muitos pregadores, muitos cantores, bandas, e a gente está tendo uma despesa para manter esse evento do Janeiro Profético. Então, quando você compra a blusa, você está nos abençoando para a gente poder também estar mantendo essas despesas que a gente está tendo, tá certo? Então, hoje à noite, na nossa igreja sede, lá em Belo Jardim, estaremos reiniciando. Nós estamos fazendo os cultos na sexta, sábado e domingo, na nossa sede, e nas quartas-feiras, na congregação da Rua do Chorão. Então, você é nosso convidado, esteja conosco, para a gente vivenciar esse momento maravilhoso em nossas vidas do Janeiro Profético. Deus abençoe a todos, até a noite estaremos juntos, assim nos permitindo o nosso Deus. Foi muito bom essa entrevista, eu estou muito feliz, muito à vontade aqui ao lado do meu irmão e falando com você, telespectador. Deus abençoe a sua vida. Pastor, suas igrejas ficam aonde, por favor? Hoje nós estamos em Belo Jardim, 2 igrejas, não é? A nossa sede e a congregação da Rua do Chorão. A nossa terceira igreja, que fica lá em Igrejinha, que é antes de Serra dos Ventos, a gente também tem uma igreja ali, uma igreja em Itacaimbó, cujo o nosso pastor Elvis está dirigindo lá, essa igreja de Itacaimbó, que por sinal está uma bênção o trabalho de Itacaimbó, e temos a nossa igreja em São Bento do Una, com o nosso pastor Wellington, que está fazendo um excelente trabalho ali em São Bento do Una. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Amém. Não posso deixar de mandar um abraço especial aqui para minha mãe, meu irmão Alex. Deus tem uma obra poderosa na vida desse jovem senhor. Verdade. Minha irmã Adriane. Tem uma palavra para você, Adriane, tá? Não deixe que o plano que Deus tem na sua vida fique adormecido por qualquer circunstância. Abra o seu coração e deixa Deus pipocar na tua vida nessa terra. Nada vale mais a pena do que estar no lugar que Deus quer que nós estejamos, amém? Te amo, Deus abençoe. Meu filho Arthur, minha filha Stephanie e a minha esposa Inaíne, um beijo no seu coração, Deus abençoe. Pastor. Tchau. Deus abençoe. E não esqueça, a qualquer momento, em qualquer lugar, nós podemos estar ao vivo entrevistando personalidades no nosso Pod Livre Cast Live, a sua revista digital. Tamo junto, Deus abençoe.